Então, as radiografias interproximais, elas incluem tanto coroa quanto a coroa dos dentes superiores quanto dos dentes inferiores, né? Como eu disse, a gente não faz a radiografia interproximal dos dentes anteriores, porque a técnica de interproximal anterior, ela antigamente era feita, mas era uma variação da técnica periapical. O que quer dizer isso? Como a gente comprava o filme e cada filme era uma imagem, né, uma técnica, então a gente fazia, dobrava o filme ao meio, né, pegava o filme e dobrava em duas partes. Com a primeira parte eu radiografava a parte superior, fazia uma periapical superior, porém com o filme dobrado, então eu ia pegar só a parte superior e depois, do outro lado do filme, eu fazia a incidência da parte inferior. Então, quando eu abria, eu enxergava a coroa superior e a coroa inferior. Eram duas técnicas periapicais, né? Incidia o paciente duas vezes. Então, com o advento dos sensores, né, que eu posso fazer N exposições naquele sensor, não justifica mais fazer técnica interproximal anterior, né? Eu só faço técnica radiográfica dos dentes posteriores, de pré-molares e de molares. Então, aqui é o posicionador, o paciente morde no posicionador, né? E eu consigo radiografar a porção coronária do dente superior e do dente inferior. Aqui é a radiografia, né? O sensor fica aqui e eu posiciono ele vejo a coroa do dente superior e do dente inferior. E a incidência de raio-x é aqui, perpendicular. Aqui está o resultado da técnica, né? Como eu expliquei para vocês, eu vejo a porção coronária do dente superior, a porção coronária do dente inferior, vejo as cristas ósseas, né? Dos dentes, então eu consigo uma avaliação periodontal. Se o paciente exibir uma perda óssea mais incipiente, mais inicial, se a doença periodontal dele for mais inicial, então eu consigo avaliar na radiografia interproximal. Se for uma doença periodontal mais avançada, aí eu preciso de uma técnica periapical, né, que eu preciso avaliar tanto o terço médio quanto o terço apical da raiz. E na radiografia interproximal eu não consigo isso. As radiografias oclusais, né, são uma outra técnica, elas mostram um amplo segmento do arco dentário. O que quer dizer isso, né? Eu consigo enxergar várias estruturas do arco dentário em uma tomada só. Elas utilizam um filme maior, né? O sensor da interproximal e da periapical, a gente faz a técnica com o mesmo sensor, utiliza o mesmo sensor, e no caso da radiografia oclusal, a gente utiliza um sensor maior, né? Ou um filme radiográfico maior. Com o advento de novas tecnologias, né? Que são a radiografia digital e a tomografia, a radiografia oclusal se tornou um pouco obsoleta. Por que disso, né? Primeiro, porque a radiografia oclusal, ela utiliza um sensor maior e, consequentemente, um scanner, né? Aquele scannerzinho que a gente faz a leitura da radiografia a partir da placa de fósforo, ele precisa ser maior. Como as informações da radiografia oclusal são dadas pela tomografia de forma muito mais eficiente, muito melhor, muito maior a quantidade de informações da radiografia do que a radiografia oclusal, então ela se tornou caiu um pouco em desuso. Como ela está em desuso e precisa de um investimento grande para fazer a radiografia oclusal no sistema digital, a maioria das pessoas não investiu nesse sistema digital para fazer a radiografia oclusal, porque seria um investimento praticamente sem retorno. Então, faz-se pouca radiografia oclusal. Onde se faz radiografia oclusal? Em consultórios, né, que não utilizam a técnica digital, e as pessoas conseguem comprar o filme, que é um sensor maior, mas conseguem revelar
lá no consultório, né? Elas são úteis? Claro que são úteis. A gente precisa aprender essa técnica? Sim, precisa aprender essa técnica, porque como a gente já falou em algumas ocasiões, a gente não sabe ainda onde a gente vai trabalhar, né? Como que vai ser a nossa realidade profissional. E aí a gente precisa aprender as opções técnicas. Mas, se eu tenho acesso a uma tomografia, eu não preciso fazer uma radiografia oclusal, né? Dependendo da informação que eu preciso, a tomografia vai ser muito mais ilustrativa, muito mais completa em relação a informações do que a radiografia oclusal. E ela é utilizada para quê, né? Para avaliar o seio maxilar, a basilar da mandíbula, toda a maxila, né? Paciente com dificuldade de abertura bucal, né? Quando o paciente tem essa dificuldade de abrir a boca, eu posso fazer uma radiografia oclusal e entender alguma limitação. Localização de alguma doença, alguma lesão, né? Tanto no soalho bucal quanto na mandíbula. Nossa, hoje eu tô uma coceira no meu rosto que tá muito difícil. Então, algumas variações dessa técnica oclusal, né? Eu posso fazer oclusal antero-superior, né? Que eu vou avaliar. Vocês percebem que é quase uma periapical dos incisivos centrais laterais, né? E um pouco dos caninos, né? Eu vou avaliar essa região anterior da mandíbula. Então, eu coloco o filme paralelo à oclusal do paciente, né? Enquanto a periapical fica paralela ao longo eixo, a oclusal é em 90 graus, né? É uma técnica 90 graus com a periapical. Ela fica paralela à oclusal do filme. E eu consigo colocar, para fazer essa oclusal antero-superior, eu coloco o filme mais anterior, né? O paciente fixa esse filme com a própria oclusão, então o filme é amparado pela oclusão do paciente. E o cilindro localizador do feixe de raio-x é colocado um pouco menos inclinado, mais próximo do ápice nasal, né? Do dorso do nariz em direção ao ápice nasal do paciente, porque eu quero uma radiografia mais anterior. A oclusal superior topográfica, né? Oclusal de maxila topográfica, a gente vai enxergar um raio-x mais completo da maxila, né? Aqui eu perco nitidez dos dentes posteriores e ganho nitidez nos dentes anteriores. Aqui eu tenho uma nitidez média em todos os dentes, né? E consigo avaliar estruturas da maxila, do seio maxilar, da fossa nasal, né? Da cortical externa da maxila. Isso tudo a gente vai estudar em anatomia, né? Quando a gente for estudar anatomia radiográfica. E o posicionamento, o filme fica um pouco mais para posterior, né? Para pegar essa região mais posterior da maxila. E o feixe de raio-x, o cilindro localizador, o ângulo horizontal é um pouco mais inclinado. E ele é inserido no dorso nasal e na glabela do paciente, né? Mais para posterior, mais superior no paciente. A gente pode fazer uma radiografia lateral dessa maxila e quando o paciente precisa de uma avaliação lateral da maxila, né? O paciente às vezes exibe uma lesão ou um trauma, né, de um dos lados, então eu posso fazer do lado direito, do lado esquerdo ou do direito do paciente, né, e a gente incide, né, o feixe de raio-x posiciona esse cilindro localizador mais para a lateral do paciente. E aí eu consigo ter uma ideia mais dos dentes laterais, né, que são os premolares e caninos, e um pouco dos dentes posteriores. E olha só como dá essa maior nitidez no seio maxilar, né, e na fossa nasal do lado radiografado. Na mandíbula, eu posso fazer uma radiografia
anterior, né, do mesmo jeito, né, posicionar o filme mais anteriormente, e aí eu vou focar o meu cilindro localizador bem no mento do paciente, né, bem na região anterior, e eu tenho quase uma radiografia periapical anterior, né? Isso é muito útil quando o paciente tem dificuldade de abertura bucal, né? Em alguma situação de trauma e de alguma lesão, né? O paciente que tem dificuldade de abertura bucal, eu consigo incidir bastante esse bastante informações, né? Com abertura bucal limitada. Aqui eu tenho uma oclusal topográfica, né? Inferior da mandíbula, né? E eu consigo, olha, como eu consigo avaliar toda a basilar da mandíbula, né? Consigo avaliar o forame mentual. E eu noto que eu vejo a oclusal do paciente. Por quê? Porque o filme está paralelo a essa oclusal e a incisal, né? Dos dentes anteriores. Então, às vezes, quando eu tenho uma lesão, por exemplo, na mandíbula, né? Faço meu exame clínico, noto um aumento volumétrico nessa mandíbula. Vejo, né, pela palpação, que esse aumento volumétrico provavelmente é intraósseo, porque ele é bastante rígido, né? Não tem mobilidade. Eu sinto no meu exame clínico que aquele aumento volumétrico é intraósseo. Então, eu posso muito bem fazer uma radiografia de mandíbula, que eu vou ver alguma alteração intraóssea, alguma alteração na cortical basilar, né? Se tem aumento volumétrico nela ou não. Expansão de corticais, né? Que a gente diz. Tanto da vestibular quanto da lingual. Como na maxila eu consigo fazer uma oclusal lateral, né? E às vezes eu consigo fazer tem uma nitidez mais da região posterior dessa mandíbula, né? Quando eu vou fazer localização de objetos, eu já tinha falado para vocês, né? Eu vejo um dente impactado, eu posso fazer 2 radiografias perpendiculares entre si, então eu faço a periapical e a oclusal, e eu tenho uma noção de profundidade, né? O que é essa noção de profundidade? Olha, eu consigo enxergar se o dente está por lingual ou por vestibular ou palatino, né? Ou por palatina, né? Então, eu tenho uma periapical de um paciente aqui e eu faço a oclusal e tenho essa noção de profundidade. Olha, eu vejo que o dente está por lingual. Por que isso é importante, né, para o nosso estudo? Quando o cirurgião vai fazer a incisão, né, vai avaliar um dente que está impactado quanto esse, ele precisa fazer a cirurgia ou de remoção, de extração desse dente, ou a cirurgia para colocação, inserção de um bracket, né, para fazer o tracionamento desse dente. E aí, dependendo se o dente está por vestibular ou por palatino, ele vai fazer a incisão. Porque, pensa bem, se ele faz a incisão na gengiva por vestibular, arrebata esse tecido mole, faz a osteotomia, e aí o dente está por palatina, ele vai acessar não o lateral, não o canino, que é o dente de interesse, ele vai acessar o lateral. Então, ou ele vai produzir mais dano a esse tecido, ou ele vai produzir dano ao dente. Então, ele precisa ter noção de qual posição do dente para fazer o acesso cirúrgico. Muitas vezes, esse paciente também, a gente precisa localizar algum objeto, né? Um corpo estranho ou um dente, e aí a gente pode fazer a variação do ângulo horizontal. Isso se chama técnica de Clark, a gente vai aprender com mais detalhe no próximo semestre. Mas eu faço, olha, uma técnica periapical com o ângulo certo, né? O paciente posicionado de maneira correta e o feixe de raio-x perpendicular aos dentes, né? Tudo da mesma forma. E aí eu vario o ângulo horizontal. Ó. A primeira eu fiz uma periapical de premolar com o feixe de raio-x posicionado certo,
E essa eu fiz com ele posicionado mais para mesial. Eu variei o ângulo horizontal. E aí esse objeto vai mudar de posição. E dependendo dessa mudança de posição, eu consigo avaliar se o objeto está por vestibular ou por lingual. Algumas considerações para radiação em crianças, né? Nunca esquecer da proteção, né? Dar uma atenção especial. Por quê? Porque se para todo paciente é necessária a proteção, a gente precisa fazer a proteção, ainda mais em crianças. Por quê? Porque como a gente já explicou lá nas primeiras aulas de radioproteção, a radiografia é feita, é um exame, né? A incidência de raio-x é cumulativa no nosso corpo. Os efeitos dessa radiação são cumulativos. O que quer dizer? Cada radiografia que eu faço durante a minha vida, o efeito dela se acumula nas minhas células. Então, eu preciso dar uma atenção especial para essas crianças, né? Na radioproteção delas. Outro sentido, né? Não só para exame radiográfico, mas para todo tipo de procedimento e de atendimento que a gente faz em crianças, né? A gente precisa informar bem a criança sobre o procedimento que será realizado. Não ignorar e não subestimar a capacidade de entendimento das crianças. As crianças entendem, sim, o procedimento que será realizado e elas precisam, sim, ser bastante informadas em relação a esse procedimento. Porque essa noção do que vai acontecer e esse entendimento do que será feito ajuda demais a criança a se manter mais calma, né? Diminui demais a ansiedade. E essa diminuição na ansiedade nos ajuda muito no atendimento. Muitas vezes esse procedimento, né, esse atendimento, ele é feito, é o primeiro procedimento, é o primeiro atendimento que a criança vai receber, que manipula de verdade ela, né? Muitas vezes a gente faz um exame clínico rápido, uma anamnese, né, em que se dá muita atenção às informações que a mãe nos dá, mas a primeira manipulação verdadeira, né, procedimento invasivo na criança, é a realização do raio-x. Então, às vezes, ela se encontra ansiosa em relação a isso e precisa, sim, de entender o que vai acontecer. E a gente precisa ser bastante honesto em relação a isso. Quando for incomodar, sim, vai incomodar, mas é rápido, para ela entender tudo e confiar, né? O principal a gente precisa ter muito essa confiança estabelecer essa relação de confiança, né, entre nós e os pacientes. E sempre explicar o procedimento de maneira lúdica, né? Explicar, olha, a gente vai fazer assim, né, com a linguagem mais acessível. Em relação à ânsia de vômito, as crianças, tanto adultos quanto crianças, algumas pessoas, né, têm essa tendência maior de fazer vômito durante os procedimentos. Isso eu falo para vocês, vai servir tanto para o procedimento radiográfico, quanto muitas vezes para o procedimento, por exemplo, de moldagem, né? Quando a gente consegue enganar, né, o sistema nervoso do paciente em relação ao que está sendo feito, a gente consegue diminuir muito essa ânsia de vômito. Tem também a possibilidade de anestésicos em spray, né, que a gente asperge sobre o palato mole do paciente e ajuda muito. Só que é muito amargo, incomoda. Então, se a gente conseguir distrair esse paciente, né? E uma das técnicas é pedir para o paciente levantar a perna direita. Ah, levanta a perna direita para mim. Ah, tem certeza que é a perna direita que você está levantando? Então, o sistema nervoso do paciente vai concentrar nesse movimento de levantar a perna direita e vai esquecer um pouco daquele incômodo da radiografia. Isso costuma ajudar bastante. Então, esse aqui é um exame de uma criança, né? Geralmente, são menos radiografias, a gente consegue, muita criança, fazer uma radiografia. Quando a gente consegue fazer em um filme maior, a gente consegue avaliar incisivos e caninos em um raio-x só, e aí, como o paciente não tem pré-molares, a gente faz uma radiografia de molares. Então, às vezes, a gente consegue avaliar em 6 radiografias
ou em 10 radiografias, né? Depende um pouco da idade da criança, da técnica utilizada, da anatomia do paciente, mas o adulto, a gente precisa, ou o adolescente, né? O paciente que já tem uma dentição permanente, a gente necessita de 14 radiografias, né? Porque a gente precisa radiografar incisivos, caninos, laterais, incisivos, laterais e caninos, pré-molares e molares. Do outro lado, laterais e caninos, pré-molares e molares, então dá um total de 7 radiografias em cada arcada. Em crianças, diminui pelo menos 4 radiografias, que são as de pré-molares, porque não existe pré-molar na dentição decídua. Mas a gente pode também abarcar os caninos na radiografia dos incisivos, né? Faz quase uma técnica oclusalzinha, ó, aquela técnica oclusal anterior, né? Mais anteriorizada. Então, o paciente consegue, a gente consegue radiografar o paciente com menos incidência. As interproximais são só uma de cada lado, porque lógico que eles não têm molares, né? Aqui, uma técnica radiográfica, né, em que se fez os incisivos, laterais e caninos de cada lado e os molares descidos, ó. Tem até o primeiro molar, né? E o segundo em erupção. E se faz interproximais também, de acordo com a necessidade. Então, para um check-up radiográfico em criança, a gente usa 10 radiografias, ao invés de 14 que se usa no adulto. Aqui é uma curiosidade, né, que é o aparelho de raio-x móvel. É usado em home care, né, atendimento a domicílio, né? Quando eu não conheço esse aparelho, nunca vi pessoalmente, mas pacientes acamados, né, com dificuldade de locomoção e que são submetidos a atendimento em casa, a gente usa esse aparelho de raio-x móvel. Aqui é um posicionador para endodontia, né? Ele é feito porque geralmente o paciente que está sendo submetido a tratamento endodôntico, ele é submetido a um isolamento absoluto, que a gente fala, né, que é aquele em que se usa um dique de borracha, um lençol de borracha acoplado a um grampo metálico, e aí todo esse aparato, né, para endodontia vai dificultar a obtenção de uma radiografia usando o posicionador convencional. Então, esse posicionador aqui tem um espaço, né, para inserção tanto do dique quanto do grampo, né, usado para o isolamento, e o paciente, e a gente consegue fazer a radiografia normalmente. Algumas considerações especiais, né? Um paciente que possui algum grau de infecção, né? Ele tem dificuldade de abertura bucal, ele possui edema, ele possui dor, então tudo isso dificulta a obtenção da radiografia, né? A obtenção da imagem, e às vezes se torna impossível uma obtenção de uma imagem de qualidade. A gente precisa, então, saber conciliar essa limitação do paciente com a informação que a gente deseja receber, né? Da mesma forma, o paciente que tem trauma. Então, talvez eu vou ter que tomar alguns cuidados e ser menos exigente em relação à minha imagem. Pacientes com deficiência mental e física, né? Quando o paciente tem alguma deficiência mental e física que impede esse entendimento do que será feito, como eu falei para vocês em relação às crianças, né? Então, eu preciso adequar a minha técnica radiográfica a essa limitação do paciente e adequar também a minha exigência em relação à imagem radiográfica que eu vou obter. A mesma forma das radiografias em crianças, né? Eu me deparo muitas vezes aqui na clínica com pacientes que são indicados para fazer radiografia panorâmica, né? A gente vai estudar a radiografia panorâmica, mas ela tem um giro de 23 segundos em volta da cabeça do paciente. Então, às vezes, tem esse paciente com deficiência mental, ou é uma criança muito pequena que não tem entendimento, né? Não tem uma intelectualidade suficiente para entender a técnica.
E aí o paciente simplesmente não consegue ser submetido àquela técnica. Paciente com ânsia de vômito, eu já falei, as imagens para endodontia também, né? E paciente grávida, né? Gravidez, gente, não é e nunca foi impedimento para tratamento odontológico. Muitas vezes, uma paciente grávida está passando por um momento muito doloroso, né? Aparece alguma periapicopatia, alguma causa de dor no início da gravidez. Como que eu vou simplesmente falar para aquela paciente, ah, não, você não pode ser submetida porque o atendimento odontológico pode ser prejudicial à sua gravidez. Mas aquele estresse próprio da dor é muito mais prejudicial do que o atendimento. Claro que a gente precisa ter alguns cuidados, né? Eu não vou fazer um check-up radiográfico de investigação de cáries em uma grávida, mas uma radiografia periapical não vai prejudicar nem aquela criança, nem aquela grávida, especialmente se ela for feita com todos os protocolos de segurança, né? Então, a gente precisa sim tomar alguns cuidados, mas gravidez não é empecilho nenhum para a tomada de exames radiográficos. É limitador? Sim, né? Eu não vou fazer nenhuma investigação de algum problema que a grávida não tenha durante a gravidez. Eu posso muito bem esperar. Mas se for um atendimento de urgência e emergência, sim, posso fazer radiografia sim. Com cuidados, né? Cuidados redobrados e número limitado de radiografias, mas eu posso fazer sim. Então, era isso que eu queria passar para vocês, né? Qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp, no e-mail, né? Só entrar em contato. Muito obrigada a todos e tenham um bom dia.